Estamos de volta agora em uma nova etapa, na qual iremos dar início ao estudo dos graus. O que é grau? Grau é a função das notas dentro de uma escala e também a função dos acordes dentro de um campo harmônico. O primeiro grau recebe o nome de tônica. Tônica é porque nos dá a ideia de conclusão, certo? Ou seja, tudo começa na tônica, que é o primeiro acorde de cada campo harmônico, e tudo se resolve na tônica, né? 90% das situações, musicalmente falando. Então é o seguinte, vou dar o exemplo aqui sob o campo harmônico de Dó maior, certo? Então, Dó maior, tônica. O segundo grau recebe o nome de supertônica ou sobretônica. Ré menor. Recebe este nome porque está depois da tônica, né? Primeiro tônica, neste caso Dó, depois a supertônica, que é o Ré menor, aqui, ó. Terceiro grau, Mi menor, mediante. Recebe o nome de mediante porque está no meio do caminho, né? Está entre a tônica e o acorde dominante, certo? Por isso que recebe este nome de mediante. Ou seja, a médio, né? Meio, está no meio do caminho, certo? Mi menor. Quarto grau, Fá maior. Recebe o nome de subdominante, o quarto grau. O termo sub significa abaixo ou aquele que vem antes, né? Aquele que vem antes. Neste caso, na prática, o subdominante recebe este nome, no caso o quarto grau, porque está antes do dominante, que neste caso seria o quinto grau, entendeu? Então, por isso que colocaram este nome de subdominante, neste caso, o quarto grau, Fá maior. Quinto grau, Sol maior, ou Sol maior com sétima menor. Recebe o nome de dominante. O dominante, o acorde dominante, é aquele que nos dá a sensação de preparação para a tônica, para resolver na tônica, certo? Por isso que recebe este nome de dominante, o quinto grau. É também chamado de dominante primário, né? O quinto grau. Porque realmente é isso aí, prepara para resolver na tônica, certo? Muito bem. Próximo acorde, sexto grau, Lá menor. Recebe o nome de superdominante. É a mesma ideia da supertônica. Este nome é devido o sexto grau vir depois do dominante, por isso que recebe o nome de superdominante, certo? Lá menor. Sétimo grau, sensível. Recebe o nome de sensível porque
este grau nos traz a sensibilidade de resolução na tônica, ou seja, de resolver na tônica, porque não tem mais para onde ir aqui, ó. Tá vendo? Ó, sétimo grau. E aí resolve meio tom acima, neste caso é a tônica, o dó. Tá vendo? Aí. Certo? Então vamos agora na prática a todos os acordes. Tônica, dó maior. Supertônica, ré menor. Mediante, mi menor. Subdominante, fá maior, quarto grau. Quinto grau, dominante, sol maior com sétima menor. Sexto grau, lá menor. Super dominante. Sétimo grau, sétima sensível, si diminuto. E aí resolve na tônica, dó maior. Muito bem. Além dessas funções sofisticadas, os graus também é uma espécie de bússola musicalmente falando, certo? Por exemplo, a gente define uma música, uma peça musical através dos graus. Os mais usados são o primeiro, né? O quarto e o quinto grau, certo? Por exemplo, a gente pode estabelecer um padrão 1, 4, 5, 1, ou seja, 1 dó, né? 4 fá, 5 sol com sétima, 1 novamente o dó. Se fosse no campo harmônico de ré maior, seria 1 ré maior, 4 sol maior, quarto grau, subdominante, quinto grau, né? 5, lá com sétima, lá maior com sétima menor, e volta ao 1, ré maior. Certo? E assim sucessivamente.